Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, editor do site da Info, e estou no estúdio da nossa casa acompanhado de Marcos Vinícius Brasil. Saúde! E Juliano Barreto. Olá, amiguinhos. Nos acompanhando nas redes sociais, neste podcast que é transmitido também em vídeo e ao vivo, Marcelo Venceslau, chamado aqui na redação de O Menino Venceslau. De apenas 18 anos. Quem nos acompanha online e quiser enviar perguntas, fazer intervenções aqui em meio à discussão, por favor, fiquem à vontade. No áudio e no som, Marcos Camurati. Carlos é o... Carlos Eduardo Cadu Carlos Silva. Eduardo é o antigo... Foi abduzido. O antigo videomaker, que agora nesse momento está na Bahia. Delícia. Gente, vou abrir aqui os trabalhos mostrando duas edições da Info. Uma que já está na banca há alguns dias. Está acabando, né? Esteve ao longo do mês de maio, né? Que é um mês em que se comemora uma data em particular do Star Wars, não é? May the Force. Tem duas datas, né? Tem o dia da toalha, que virou o dia do orgulho nerd. E tem também a data do 4 de maio, May the 4th, que também é de orgulho nerd. Também tem o lançamento de Star Wars. Virou um mês dos geeks, na verdade. Que não é a data de estreia do Star Wars, mas levaram para essa data por causa do trocadilho, né? Tem o dia do trocadilho e tem o dia que foi a estreia, que foi dia 25. Que é um pôster... É uma revista pôster, né? Tem muita informação, mas você vai abrindo, você vai encontrar aqui uma imagem gigante do Darth Vader. O Marco já colou na parede do quarto dele. Já colei, já mandei enquadrar. Tá em cima da minha cama, Darth Vader zelando por mim. Ficou demais, né, esse pôster? Ficou muito legal. Ficou bom. Fez 26 anos esse mês de maio, né? 26 ou 27, eu não lembro. Quantos anos você tem, Marcos? Tenho 25. Vou fazer 26 agora dia 18. Mas essa saga já tem mais anos de vida que você. Pois é. E a outra edição que eu tenho em mãos é a edição que chega hoje, quinta-feira, a data em que estamos gravando esse podcast da revista Info. Também disponível nos tablets. E que a gente tá muito jabazeiro, né? Vamos começar logo a falar do que interessa? Vamos lá. Vamos discutir aqui o tema número 1, que é o tema que está na capa da revista, que é o Google Glass. Falando nisso... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Google Glass. Que tal, Glass? gente? Qual é a impressão de vocês deste... acho que... deste... promissor device. Eu não vou chamar de promissor, talvez de... sei lá... curioso, né? Curioso. Disruptivo, que tal? Quais adjetivos eu queria combinar com o Marcos de transformar esse podcast em outro formato, né? Sim, a gente combinou. O Felipe sempre está conduzindo a discussão, mas o Felipe foi ao olho do furacão, foi para São Francisco, participou do Google I.O., que a gente já conversou na semana passada. Mas o Felipe também assina a matéria de capa, né? E conversou com bastante gente, né? Eu acho que minha opinião pessoal é de que é um começo, né? Que é um produto muito inovador, muito disruptivo, até por isso ele vai pagar o preço de ser o primeiro a dar as caras, o primeiro a errar. Pode ser que outros venham na frente, fiquem bem melhores e acertem coisas que ele não vai acertar, por exemplo, o tamanho dele, formato, não sei se é o mais legal possível, mas tem a inovação e quem usou aqui foi o Felipe, né? Queria que você falasse um pouco... Você compraria o Google Glass? Talvez sim. Evidentemente que eu não compraria se custar $1.500, que é o preço que ele está sendo foi vendido hoje, há algum tempo, para um grupo pequeno de desenvolvedores. É claro que quando ele chegar ao mercado, ele não custará $1.500, porque custou esse preço porque foi produzido ali um pequeno lote. Quando isso ganhar escala, isso deve ter um preço mais baixo. Quais foram as impressões que eu tive do Glass, usando ele, assim? A primeira coisa mais surpreendente é que é bastante confortável você olhar no visor. Não é um negócio que enche o saco, que incomoda, que é um temor que eu tinha. E ele, assim, no dia a dia, revelou-se muito útil. Por exemplo, eu estava em São Francisco, que é uma cidade que eu não conheço, nos Estados Unidos, e aí eu podia solicitar informações de mapas pelo Glass, né? Então, ok, Glass, where is? Eu falava na hora da rua tal. E ele mostrava ali como eu chegava. Isso me ajudou, por exemplo,
perdido em algum lugar e fazia a consulta dessa forma. Evidentemente uma forma, você fala, bom, mas você pode fazer isso com o smartphone. Sim. De um modo mais discreto até, porque o Glass ele é mais estrambólico, assim, você tem que falar em voz alta, as pessoas estão te vendo com um dispositivo no rosto e tal. Mas ele pode ser útil para alguém que está carregando sacola, que está fazendo alguma coisa. Então, eu não sei, vou dar uma opinião, né? Não sei se ele vai se tornar em algum momento um dispositivo de massa, como se tornaram os tablets, como se tornaram os smartphones. Por todas essas... Por ser algo assim exógeno, algo diferente da cultura com que estamos acostumados. Mas certamente ele pode ter muitas aplicações em várias indústrias, em que o cara está com as mãos ocupadas, na indústria de logística, nos hospitais, por exemplo, em que você pode consultar informações ali. É um dispositivo realmente muito interessante. Tem uma indústria e promissor. Tem uma indústria que ocupa as mãos que o Google não vai deixar o pessoal usar, que é a indústria pornográfica, né? Eles já proibiram o app pornô, o app pornô do Google Glass, né? O Glass tem várias coisas assim que estão proibidas, assim, né? Por exemplo, está proibido fazer qualquer coisa que tenha publicidade, está proibido pornografia. Ele tem um sensor que monitora o movimento do seu olho. Então, por exemplo, tem um cara lá que eu conversei em São Francisco, que ele hackeou, ele tirou a segurança, fez um jailbreak. Então ele usa o sensor de movimento dos olhos para permitir tirar uma foto com o movimento dos olhos. Então eu pisco o olho e ele bate uma fotografia. É um modo muito mais discreto de você bater uma foto do que você dizer em alto e bom som, né? Ok, Glass, take a picture. Por que o Google faz todos esses movimentos? Na minha interpretação, o Google não quer causar escândalo demais com o Glass, com os infinitos problemas de privacidade que ele abre, né? Então ele está tentando ir devagar e limitar funções que pareçam mais invasivas para ver como esse produto vai ser aceito ou não. Teve um engenheiro do Google que me falou assim, em off, sem querer dizer o nome, que eles do Google ficaram muito preocupados quando eles estrearam o Google Buzz, ou Google Buzz, né? Depende de como você pronuncia. É o e-mail do futuro. Perdão, o Google Wave, estou me confundindo, é o Google Wave. O Buzz também foi O Buzz também foi confuso, né? O Google Wave. Que o Google Wave teria permitido ao Google criar várias tecnologias que agora estão popularizadas. Por exemplo, o Hangout. Foi o Wave que permitiu desenvolver o Hangout e tal. Mas o Wave estreou e só levou cacetada, assim, todo mundo falou muito mal, e aí meio que as pessoas não abraçaram o Wave e ele morreu. E há um temor, ou há uma experiência nesse sentido, de que eles não querem que se repita com o Glass o que aconteceu com o Wave. Então, por exemplo, há vários reviews que, assim como eu, outros jornalistas fizeram do Glass por aí. Todo mundo que fez porque chegou em algum desenvolvedor, ou o jornalista, quando houve o Google I.O. de 2012, se cadastrou, passou-se para o desenvolvedor e aí recebeu ou ele conversou com algum desenvolvedor, que foi o meu caso, e obteve um Glass para testar. Eles não estão entregando Glass para a imprensa testar. Eles até montaram alguns lugares no I.O. que deixavam você mexer 10 minutos, porque justamente esse é um efeito Google Wave, assim, eles querem evitar uma crítica excessiva nesse momento, em que de fato o dispositivo não está pronto, né? Não adiantou muito, né? Porque tem muita gente tirando sarro, né? Inventaram o termo glasshole, né? Vamos traduzir livremente para os babacas que usam o Google Glass, né? Para não usar outra expressão. Mas eu tenho uma curiosidade também, Felipe, você falou isso aí dos 10 minutos, né? Quanto tempo leva para acostumar e quanto tempo leva para configurar, né? Porque eu li algumas coisas também dizendo que leva um tempo, né? Não é tão imediato, ou é? Então, por exemplo, eu não uso óculos, né? Eu coloquei o Glass e senti um incômodo aqui na região do nariz, assim, aquele peso. Mas logo depois, e comecei a andar meio... Sabe quando você anda meio Robocop, assim? Porque você está olhando uma informação no seu olho, tem medo de tropeçar e tal. Mas aí, em 5 minutos andando na rua, já me senti confortável, assim, não foi uma coisa... Mas para configurar, para ele calibrar o movimento do teu olho, é rapidinho? Calibrar o movimento do olho foi muito eficaz, assim, não percebi um momento que ele não entendeu Até porque, quer dizer, o movimento, quer dizer, eu alinho ele na linha dos meus olhos para eu ver o projetor. Mas nesse momento ainda não há aplicativos que estão usando essa função do movimento de olho. Tá. Basicamente, você só está usando funções de voz, que funcionam muito bem, aliás, assim, tanto para você falar quanto para você ouvir. Ouvir é bem curioso,
porque ele não tem fone de ouvido, você não coloca nada no teu ouvido, né? Sim. É a haste dele que emite um sinal elétrico nos ossos do teu maxilar e forma um som. E formam de maneira bastante audível, assim, uma qualidade muito boa. Causa um estranhamento que ele está falando com você, parece que está todo mundo ouvindo aquela informação. E não tá só você ouvindo. É bem curioso. Agora, em relação a configurar, há relatos de pessoas assim, que têm menos intimidade com tecnologia, que tiveram mais dificuldade, e outras que tiveram menos dificuldade. Como que você configura o Glass? Você precisa de um notebook. Você vai lá, coloca... Você precisa de um notebook e precisa de um smartphone Android, aliás, né? Em que você instala um aplicativo chamado My Glass. Você pegou o notebook, acessa uma URL que o Google dá, google.com/myglass, coloca seu Gmail, você precisa ter uma conta de Gmail. Isso é uma coisa importante, o Google Glass é um computador do Google, ele só funciona do jeito que o Google determina, então tem essa limitação também. Você colocou a tua conta de Gmail, colocou a conta do Wi-Fi em que o Glass vai se conectar pela primeira vez, ele gera um QR Code na tela do computador. A câmera do Glass capta e ele passa a funcionar, ele entra... E como está no teu Gmail, já puxa teus e-mails e tal. Aí tem um ajuste fino que você pode, por exemplo, colocar os favoritos ali. Então, sei lá, meu Gmail eu troquei e-mail com 1000 pessoas. Mas que eu preciso falar todo dia é minha mãe, minha irmã, 2 pessoas aqui da Info. Então, para eu cadastrar aqueles como pessoas favoritas, com quem eu vou compartilhar conteúdo com toques na haste e tal, né? Tem essa configuração que é um pouquinho mais chatinha. Mas de um modo geral, eu achei bastante simples assim, o uso do óculos. Parece que não tem uma curva de aprendizado tão longa assim. Não tem, ele é simples até demais, eu diria. Talvez isso até seja um defeito dele, porque ele é meio tosco, assim, não tem muitas funções ainda. Acho que um dos desafios para ele decolar é surgirem aplicativos desenhados para explorar o potencial dele, né? Que você precise fazer mais coisas. Hoje o que eu testei é simples demais, né? E quanto tempo direto você ficou usando ele assim? Então, esse é um outro ponto interessante, porque ele não tem autonomia para um dia inteiro. Os entusiastas do Glass vão dizer assim, não, ele aguenta o dia inteiro. Aguenta sim. Você coloca de manhã, vai trabalhar, fazer suas coisas com ele e consulta ele esporadicamente, em alguns momentos. Aí ele pode aguentar o tranco. Se ele ligado direto... Eu registrei no relógio, deu 5 horas e 13 minutos. Mas também assim, sentei o pau, fiz consulta o tempo todo. Assim, que é um bom uso até, né? Porque você, também, pensa, a bateria é uma coisinha desse tamanho, embutida na haste, assim, né? Tem uma coisa legal, que o Glass ele funciona como movimento de cabeça, liga e desliga, com o movimento da sua cabeça. Então você põe a cabeça para cima e para baixo, você desligou, né? Aí você precisa constar seu movimento, a cabeça de novo, ele acende o visor. O que aumenta a autonomia, porque dele. Você não gasta o tempo todo, né? E aí ligou o visor, a primeira coisa que aparece é o horário. E aí você passa o dedo na haste e vai girando os aplicativos. Você pode ver e-mail, você pode consultar notícias. Ou você pode, sem tocar a haste, só pedir para ele tirar foto, gravar vídeo, consultar um mapa. Ele pareceu útil assim, para aquelas coisas que a gente chama assim, de big alerts. Assim. Então chegou um e-mail que... Eu tenho uma reunião daqui 1 hora. Chegou uma mensagem que eu preciso pagar o meu cartão de crédito. Uma coisa rápida. E o e-mail é ligado ao... você consegue configurar uma conta nele. Você, para usar o Glass, você configura o seu Gmail. O seu e-mail leia esse Gmail. Sim. Não vai acessar o e-mail da Abril, não vai acessar nada lá. Só o Gmail, né? Legal. Se for um e-mail longo, com explicações, ele é ruim, é desconfortável. É mais fácil você pegar o seu celular e responder. Entendi. Né? Então, assim, no dia a dia não foi desconfortável nem difícil de usar. Assim. Talvez o aspecto mais difícil para o Glass é a questão cultural. Assim, se as pessoas vão se sentir confortáveis, vão se adaptar em ter um computador no rosto. Mas é o que a gente estava falando no começo, assim, né? Acho que o Google está num ponto em que eles conseguem, e acho que até uma característica da empresa desde o início, dizem que é uma característica muito forte do Larry Page, é essa estratégia de sempre apostar numas coisas, nos projetos bem de longo prazo, que até parece uma coisa meio futurista, ficção científica, que
se você for pensar, não parece realmente que é um tipo de produto que vai imediatamente ter um apelo de massa muito grande, assim, né? Você consegue imaginar alguns usos específicos, como a gente está falando aqui, mas não um uso tão brutal quanto um smartphone, por exemplo. Mas eu acho que uma característica da empresa é justamente isso, né? Apostar em projetos que eles não precisam necessariamente ter um apelo imediato. O caso do próprio Google Lab lá deles, o X-Lab, que eles desenvolvem carros autônomos e etc. Acho que para quem for ler a revista, né, e recomendo uma boa leitura, porque tem uma discussão que vai além do Google Glass, né? O Google Glass é o cara mais em evidência, mas a computação vestível é uma tendência forte, né? Então desde a da pulseira da Nike, da pulseira Jawbone, dos tênis que tem sensor, ou de várias outras coisas que a gente já começa a usar e já começa a não achar esquisito, né? Você usar um tênis que vê quanto você andou, ou usar teu celular, tudo bem, o celular ainda não é tão vestível, mas o cara vai correr e tá ali com um celular que tá medindo quantas calorias ele tá queimando, quantas... Já não é uma coisa que... Um relógio que faça isso, vai, para ficar na computação vestível. Um relógio que calcula quantos quilômetros você correu num treino, não é uma coisa de ficção científica faz tempo, já é uma coisa normal. Então, assim, vai ter o relógio, daqui a pouco tem um óculos, daqui a pouco tem um tênis, aí mais pra frente vai aparecer uma camiseta, sei lá. Vão aparecendo peças de roupa e interfaces diferentes que vão mudar o jeito que a gente consome e captura informação, né? Uma imagem que eu vi assim, de um entrevistado, ele dizia assim, que no começo da computação você tinha ali aquelas grandes máquinas que ficavam nas salas da IBM. Aí teve o Bill Gates, teve uma grande sacada, o Steve Jobs vão transformar isso numa coisa que você possa pôr na sua mesa. E as pessoas vão ter isso para trabalhar. E era uma discussão, mas para que alguém precisa de um computador para trabalhar? Na época isso era pertinente, esse debate. Da mesa virou o laptop, que depois virou o celular e os tablets. Então nessa diminuição do tamanho, por que ele não pode ser uma pulseira, um relógio, um óculos? Ou, mais ainda, por que ele não pode ser um implante que você coloca no seu corpo? Durante a pesquisa da matéria, eu vi um estudo que está sendo feito na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, em que eles conseguiram implantar uma lâmpada de LED numa lente de contato. Se eles implantaram uma lâmpada de LED e deu certo, eles vão conseguir implantar 20, 30, ou o suficiente para projetar uma imagem no seu olho. Se essa lâmpada de LED se comunicar sem fio com algum outro dispositivo que tenha o hardware, que tenha chip 3G ou 4G, pode eventualmente projetar no teu olho as informações, aí passar do glass para a computação, não é vestível, é embutida, é implantável, sei lá, né? E tem até patentes registradas já nesse sentido. A própria Apple, há alguns meses atrás, eu vi uma notícia que vazou uma patente deles justamente de projeção de imagens dentro no olho diretamente, sem a necessidade de um outro hardware, assim. É uma tendência que se desenha, então assim, parece que está se desenhando. Né? Sim. Agora, os próximos passos eles são mais ou menos imprevisíveis aí, né? É muito provável, por exemplo, que em se consolidando esse fenômeno da computação vestível, que você tem uma nova batalha das plataformas entre os computadores vestíveis. Então a minha pulseira com iOS não vai conversar com óculos que tem uma versão do Android, e aí cada desenvolvedor, cada companhia vai procurar criar uma plataforma e monetizar com o seu sistema de aplicativos, né? Acho que essa história vai longe ainda. É um desdobramento dessa guerra de plataformas, né? Como foi em qualquer momento da história da computação, né? Sim. Windows versus software livre, IBM versus Apple. Sempre bom, né, ter essa concorrência, porque concorrência gera inovação, né? Justamente, claro. Sempre bom que tenha mesmo, porque se o dia que ficar uma empresa só fazendo tudo... E é um momento muito empolgante, assim, eu acho, né? Não sei, mas podia, sei lá... incrível, cara. De repente, se tudo fosse multiplataforma, assim, por exemplo, podia ser uma outra tendência, mas não aconteceu isso antes, e é provável que não aconteça de novo, né? É porque os centros de desenvolvimento, queira ou não, estão associados a essas empresas, assim, né? Então a inovação está saindo lá de Cupertino, que tem a decisão de ter um ambiente fechado,
Então, acho que... não, sei lá, se em algum momento da história o software livre tivesse vencido, se fosse a plataforma dominante, aí estariam se criando Glass e iWatch, todos assim, com código que qualquer pessoa pode criar uma aplicação, tal, né? Sim. Mas eu acho que só dessas empresas terem o próprio I.O. é um evento para desenvolvedor, né? Para desenvolvedores. Então, acho que só nesse para desenvolvedores que aceitam os termos do Google. Sim, claro, mas eu acho que só de já haver essa abertura, pelo menos para desenvolvedores fazerem as suas próprias coisas, já é um passo muito importante nesse sentido de inovação e... claro. Você pega a criatividade coletiva. Da multidão. Sim. Para a gente não ficar só no computador vestível, eu queria passar aqui para um segundo tema que também está nessa edição, que é uma discussão sobre como emplacar um produto nas redes sociais. Essa é uma matéria que o Marcos fez. Então, na verdade... Tem uma receita, assim? Tem 7. São as 7 leis do like, na verdade. São algumas... Não são bem receitas, mas são alguns conselhos que eu falei com um monte de gente que está envolvido com isso, gente de agência, que o dia a dia desses caras é justamente administrar essas páginas de marcas, de restaurantes, que seja dentro do Facebook, e aí com isso eles naturalmente sabem melhor ali algumas táticas, estratégias, o que funciona e o que não funciona. E aí a gente identificou, antes de fazer essa matéria, que tinha muita gente, agências menores, que queriam alguns caminhos ali, né? Porque está todo mundo dentro dessa plataforma, está todo mundo dentro do Facebook, fazendo promoção, fazendo divulgação de marca. E a gente achou que poderia ser uma história legal para tocar, assim, falar com esse pessoal e tentar formatar ali algumas dicas de como você pode otimizar a sua campanha. Você pode contar uma dica? Deixar as outras 6 pra... Tem uma que eu acho que é muito legal, assim, que de certa forma resume bem a história toda, que é que um cara de uma das agências falou para mim, é meio que é famoso esse termo, que é você é o que você compartilha dentro das redes, né? Então, assim, o que eles têm lá com uma estratégia muito forte é o seguinte: você tem a sua marca que você quer divulgar. Então, você precisa entender que quando uma pessoa está compartilhando alguma coisa dentro do Facebook, ela compartilha isso para expressar alguma coisa que ela entende que é importante, alguma característica que ela quer passar para os amigos dela. Então, ele sugere uma forma de hackear esse processo, de se apoderar desse processo. Então, você pega a sua marca, você identifica na sua marca quais são ali, qual é o capital social, né? O que essa marca tem de legal, o que ela pode transmitir, e aí você trabalha em cima disso, entendeu? Você projeta dentro dessas páginas o que por exemplo, uma marca de carro que tem ali por trás o conceito de liberdade, por exemplo, ou o conceito de aventura. Um carro ali de um 4x4, por exemplo. Então, você trabalhar esse conceito de aventura dentro, com fotos, com campanhas, para fazer com que a pessoa compartilhe esse conceito da marca. Então, é mais do que compartilhar uma foto de um produto, é compartilhar o conceito por trás da marca. E isso gera um ciclo positivo, gera um ciclo virtuoso, em que a pessoa curte a página, porque vê ali coisas que ela gosta, que tem a ver com esse conceito que ela procura, compartilha isso e gera impacto nos amigos e tal. Então, dentro da matéria, eu explico com algumas ideias nesse sentido. Algumas ideias nesse sentido. Assim, tem algumas coisas... É uma parte mais uma pensata, mas tem outras coisas mais pontuais. Então, a matéria mistura um pouco das duas coisas, assim. Foi bem divertido fazer isso, falar com esse pessoal, que eles são pessoas que estão lidando com o que há de mais novo em termos de exposição de marca, desenvolvimento de novas estratégias, porque
o Facebook é uma plataforma que muda absurdamente o tempo inteiro, assim, né? A forma com que ele ranqueia o conteúdo, com que ele exibe o conteúdo. Com que ele entrega o conteúdo. Exatamente. A segmentação é importantíssimo, né? Um dos entrevistados do Marcos fala que a marca ou a empresa no Facebook não concorre só contra as marcas, né? Ela concorre com o pai, com a mãe, com a namorada, com os amigos. Então você tem que pôr um conteúdo que vale a pena ser visto, né? Se você coloca só um malho comercial mesmo, só um comercialzão, compre tal coisa, não vai lá, não vai adiantar você esfregar isso na cara do usuário, porque ele não tá ali para ver isso, né? Ele vai esconder, né? Ele vai esconder, ele vai pular, ou então ele vai ignorar mesmo, né? Que a pior coisa é fazer uma campanha, gastar dinheiro, gastar esforço e ser ignorado, né? Então, os caminhos não são tão óbvios como já foram, né? Sim. Vamos fazer um anúncio grande em um monte de lugar e qualquer que seja a mensagem, todo mundo vai ver. O Facebook, ele permite que a pessoa customize muito, né, a experiência dela. Então, tem várias lições aí que nem todo mundo aprendeu, né? Por isso, um valor dessa matéria é mostrar que às vezes são coisas que não são tão de tecnologia assim, né? Que é afinar uma mensagem, isso que o Marcos acabou de falar. Criar significado numa propaganda, né? Que por mais que seja uma propaganda, pode trazer uma coisa legal, pode trazer uma coisa útil também. Sim, né? sim. Sem dúvida, claro. Aqui a gente está se encaminhando para a reta final do podcast, eu queria abordar mais um tema, que foram os testes feitos com banda larga 4G. A gente já discutiu de montão aqui no podcast 4G, havia muita expectativa se ia funcionar bem ou não em uma operação comercial, não só nas redes de testes. Nesse último mês o Infolab foi às ruas e fez testes. Sim. Fez em São Paulo? Fizemos testes em São Paulo, em diferentes bairros. A ideia desse teste levou em consideração isso que você falou. É uma fase do 4G que não é o 4G... É o 4G de verdade, é o que nós vamos ter aí, mas tem duas coisas. Uma que ajuda as operadoras e uma que não ajuda tanto. A que ajuda um pouco é o seguinte, por estar numa fase de implementação, são poucas as pessoas que estão usando, né? Então assim, você dividir uma banda larga, ou uma conexão de escada, ou um sorvete, qualquer coisa que você divide com muitas pessoas, a sua parte vai ser menor. Se você divide com poucas, sua parte vai ser maior. Isso é uma regra universal, né? O que a gente fez? A gente fez um teste de 4G que provavelmente pouquíssimas pessoas estavam usando 4G. Então, por enquanto, o 4G está animal. Quando começar a entrar um monte de gente, a gente vai voltar a fazer esse teste. A outra parte que eu falo que as operadoras ainda estão devendo, assim, tudo bem, é uma fase de implementação, mas são poucos bairros ainda, ou dentro dos bairros também são áreas limitadas de cobertura. Então a gente foi para os bairros mais populosos, mais agitados, onde tem mais atividade comercial mesmo, lá nesses bairros a conexão está bombando, está muito legal, mas nos bairros afastados, bairros residenciais ou até um pouco mais afastados do centro, nem tem conexão ainda. E é uma conexão que deve demorar um pouco ainda para funcionar. Então, assim, desse teste que a gente tirou, o mundo ideal do 4G, como seria, né, ou como está sendo, por enquanto, o 4G, qual que é a capacidade máxima dessa rede. E a capacidade máxima dessa rede é bem impressionante. Assim, quem vê os nossos testes, a gente escolheu fazer as medições, mas usar nas medições também tarefas do dia a dia, né? Ver um filme no Netflix, ver um filme no YouTube, ver um trailer no YouTube, baixar um arquivo, mandar um PowerPoint em anexo por e-mail, baixar um arquivo do Dropbox. A gente usou tarefas do dia a dia para ver e também comparou com o 3G. E aí tem algumas dessas tarefas que eu citei que são 8 vezes mais rápidas, 7 vezes mais rápido. Então, assim... Que fazendo isso no 3G. Então, assim, passa a ser muito legal usar um 4G com um modem no notebook mesmo, para trabalhar. Não é mais, vamos quebrar o galho aqui, tem um 3G para entrar no site. Um 3G, vou chegar em casa para subir as fotos para o Facebook, no Wi-Fi. Não, dá para fazer tudo, né? Então mostrou-se uma tecnologia que realmente é robusta, é legal, tem esse grande problema ainda de implementação, de preço, poucos aparelhos disponíveis. Mas, assim, esses problemas, eles são todos os problemas da fase inicial, né? O que pode pegar mais pra frente é quando tiver um monte de gente usando. Mas deu pra ver que, assim, o LTE, né, de Long Term Evolution,
não é só um nome, né? É uma rede que realmente apresenta uma evolução grande e que vai demorar para ela ficar obsoleta, né? Vai demorar um tempo ainda para a gente arrumar alguma coisa para fazer que gaste tanta banda no celular, assim, porque já vai dar para ver TV, o conteúdo em vídeo em boa definição, que é uma coisa que tem um tráfego bem pesado, videoconferência. A gente tentou estressar ao máximo a banda e ela deu conta de tudo, bem rápido, né? Então dá pra ver que é uma tecnologia que tem fôlego e tem velocidade bem legal, mas os testes mostram isso de uma forma mais prática, né? Com as tarefas mesmo. E ainda quando você compara o 4G com o 3G, aí você vê até coisas menores que no 3G já é rápido. Por exemplo, ver um verbete da Wikipedia. É rápido no 3G, né? Não é, a Wikipedia não é um site pesado. Mas no 4G, tipo, 5 vezes mais rápido, né? Tá. Então, por mais que sejam 5 segundos, tem que ver, eu não lembro os números direitinho. Mas é 10 segundos são 10 segundos para ver o Wikipedia no 3G, é pouco. Mas no 4G vão ser 2 segundos. Tá. Então, é uma diferença que... E a matéria ficou bonita também, né? E ficou linda, a revista inteira tá linda. Os caras que fizeram essa revista são os feras. O que eu acho assim, as primeiras impressões são muito positivas em termos de desempenho. É claro que se tiver muita gente pode ficar pior. O que eu achei ruim dos planos das operadoras é aquele limite na franquia de dados. Então, por tudo que você descreveu, eu poderia trocar a minha banda larga fixa de casa, o cabo, por um 4G, porque além de eu ter uma velocidade tão boa quanto, eu posso levar para qualquer lugar. Posso estar em casa, posso estar no trabalho, posso ir na casa da minha mãe e tô com aquele produto, com aquela conexão. Sim. O ruim eu achei é o limite, porque no cabo você pode fazer download à vontade o mês inteiro, né? As franquias são bem modestas, né, nos planos de 4G, né? A gente fez uma tabela grandona, também está nos extras da edição, tanto da edição impressa também, mas na edição impressa você precisa digitar uma URL. Aqui no tablet, com um clique você vê a tabela com todas as cidades, com todos os preços e realmente essas franquias são franquias bem chatas, mas até isso também acho que é uma fase do começo, né? São poucas pessoas, poucos aparelhos, poucos lugares, não vai ser caro, mas não tenho dúvida que entrando novas operadoras, novos aparelhos, novos usuários e tal, isso também vai cair esse preço. E vai cair essa limitação, né? Porque foi assim com o 3G, né? Foi assim com parece que a própria banda larga. Eles estão com medo que o cara pegue o 4G e fique chutando o pau ali e estraga a rede deles. Então eles já botaram uma franquia. Só vai chutar o pau. Que a partir daquela franquia eles vão baixar a velocidade. Né? A internet é feito para isso, mas na banda larga no começo também tinha essa história de... então. Tinha quem baixava torrent, né? Essas pessoas que baixam torrent por aí. Tinha uma taxa de upload e uma taxa de download. Aí o cara ficava cuidando que ele baixava, mas o upload estourava, o cara ficava sem franquia, sem cota para usar. Então são fases que eu acho que vão se repetir no 4G. Muito bem, meus amigos. Termina aqui mais uma edição do podcast. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Um abraço. Falou.